Ora, bom dia a todos. O meu nome é Sara Gonçalves, eu sou interna de formação específica de pneumologia no Hospital do Funchal e realmente venho cá falar-vos sobre a deficiência da alfa-1-antitripsina, a nossa realidade na Ilha da Madeira e aqui em continuidade com o que foi apresentado anteriormente, realmente esta doença genética é uma das outras causas de DPOC que deve ser valorizada. Os colaboradores da consulta de ciência da alfa-1-antitripsina no Hospital Central do Funchal são a doutora Cláudia Sousa e claro, o Dr. Vítor Teixeira, o diretor de serviço de pneumologia, a quem eu agradeço a oportunidade de estar cá e de poder falar-vos sobre este assunto. Ao longo da minha apresentação, vou fazer uma breve introdução teórica sobre a deficiência da alfa-1-antitripsina, falar sobre a prevalência, o registro europeu que está a ser realizado, o estudo EARCO, em parceria com a ERS, com a Sociedade Europeia, e, no fim, então, falarmos sobre a nossa realidade e os projetos atuais que estão a ser desenvolvidos na nossa ilha. Portanto, a alfa-antitripsina é considerada uma proteína anti-inflamatória sistémica, pois atua como principal inibidor de proteases no nosso organismo e, de facto, é sintetizada essencialmente a nível dos hepatócitos. Contudo, também pode ser produzida, embora em menor quantidade, pelos neutrófilos, pelos fagócitos mononucleares, células epiteliais do pulmão ou células intestinais. A nível pulmonar, a sua principal função é inibir a elastase neutrofílica e vai assim impedir o dano tecidular quando o pulmão é exposto a agentes nocivos. Quando esta proteína é sintetizada de forma incorreta, há a sua acumulação a nível hepático, nomeadamente com a formação de agregados de proteína, com incapacidade de degradá-los. Isto faz com que haja lesão hepática pela formação destes agregados e, consequentemente, com diminuição dos seus níveis a nível da circulação sistémica e, posteriormente, aumentando a atividade da enzima da elastase neutrofílica no pulmão, o que vai realmente desenvolver a doença pulmonar nesta consequência. A alfa-1-antitripsina é codificada pelo gene de SERPINA1, que está localizado no braço longo do cromossoma 14 e, de facto, o déficit da alfa-1-antitripsina é uma doença genética autossómica codominante causada, então, por mutação neste gene da SERPINA1. Portanto, o indivíduo vai herdar cada alelo dos seus progenitores e esses alelos vão ser expressos de forma semelhante. Há mais de 120 alelos identificados nesta doença genética, são classificados de A a Z, com base na velocidade da migração proteica na eletroforese do soro. Os alelos que estão mais associados à deficiência clínica da alfa-1-antitripsina são os alelos S e Z. Não esquecer que a alfa-1-antitripsina é uma proteína de fase aguda e, de facto, os seus níveis podem estar aumentados em certas situações, nomeadamente em contextos inflamatórios ou infecciosos, durante a gravidez e com o uso de contraceptivos orais. Portanto, o seu doseamento deverá ser realizado fora destes contextos. Os seus níveis séricos normais situam-se entre os 80 a 220 mg por decilitro, contudo o nosso laboratório na Madeira utiliza o cutoff de limite inferior da normalidade de 90 mg por decilitro. Aqui podem ver também o algoritmo diagnóstico que é proposto pelo Consenso Português, publicado em 2018, sobre o diagnóstico e o seguimento dos doentes com déficit de alfa-1-antitripsina. E, de facto, quando temos uma suspeita clínica desta doença, devemos proceder ao doseamento desta proteína e, se os seus valores forem inferiores ou iguais aos 110 mg por decilitro, proceder então à fenotipagem ou genotipagem. De realçar que valores inferiores a 57 mg de decilitro estão relacionados com os alelos de maior deficiência, nomeadamente o S e Z e outras variantes raras ou nulas que têm vindo a ser descobertas com relativa frequência. Neste sentido, temos então 4 variantes documentadas relativamente ao déficit de alfa-1-antitripsina. Temos a variante normal, em que temos a presença do alelo M, em que a proteína é expressa de forma normal e os seus níveis séricos também encontram-se dentro da normalidade e a sua função está preservada. Posteriormente, temos a variante por deficiência, constituída essencialmente pelos alelos S e Z, em que os seus níveis séricos estão diminuídos e, claramente, a sua função também está diminuída. De notar que o alelo S exprime apenas 50% a 60% da proteína e o alelo Z
exprime apenas cerca de 10 a 20% da proteína. Temos ainda a variante não funcional, que é caracterizada por níveis normais da proteína, contudo, a sua função está alterada, ou por diminuição da ligação à elastase neutrofílica, ou por uma alteração na atividade inibitória. Estes são os mais comumente encontrados na variante não funcional, é o F e o de Pittsburgh. Posteriormente, temos a variante nua, em que realmente não é sintetizada de todo a alfa-1 antitripsina, é uma variante nua e de facto não há nenhuma função desta proteína e a variante nua é de facto a que está mais atribuída a maior doença pulmonar. Relativamente à frequência dos AOs na população portuguesa, estes dados são do consenso de 2018, o M é o mais prevalente, o AOL normal, seguidamente do S e do Z. Os AOs menos frequentes são as variantes nuas e raras, contudo, na nossa população da Ilha da Madeira já tem um crescente diagnóstico acerca destas variantes. Só aqui para relembrar neste quadro que realmente os alelos S e Z estão associados com maior risco de doença pulmonar, nomeadamente enfisema, com alteração estrutural, e também de doença hepática. Relativamente à doença hepática, temos verificado casos de cirrose, de fibrose e mesmo de carcinoma hepatocelular. Relativamente à variante nua, não há dano hepático porque a proteína não é produzida, consequentemente há maior dano pulmonar porque realmente não chega a proteína ao pulmão. Relativamente à prevalência, são dados recentes de um artigo que foi publicado este ano e de facto os genótipos ZZ e SZ afetam aproximadamente 1,5 milhão de pessoas em todo o mundo. Estima-se que 120 mil pessoas na Europa têm o genótipo ZZ. Aproximadamente 1 em cada 800 doentes com DPOC são diagnosticados com déficit de alfa-1 antitripsina e realmente é uma das doenças mais prevalentes, embora ainda um pouco subdiagnosticada, apenas com 15 a 30% dos casos diagnosticados em países europeus. Este mapa trago-vos de um artigo publicado pelos nossos colegas espanhóis em 2017 e podem verificar que realmente quer Portugal continental como Espanha, Reino Unido já eram países de grande prevalência do alelo Z, incluindo a região autónoma da Madeira que está aqui representada. Falar-vos então do registro EARCO, que é um projeto que surgiu em 2018, o European Alpha-1 Research Collaboration, surgiu em parceria com a Sociedade Europeia Respiratória e, de facto, é um projeto que inclui atualmente cerca de 25 países europeus e o objetivo é realmente introduzir de cada um destes países todos os dados inerentes aos doentes com déficit de alfa-1 antitripsina e assim contribuir mais para a educação desta doença e também para a investigação clínica. Neste momento, podemos ver através deste gráfico os países que têm contribuído mais para a introdução destes dados são a Espanha, Portugal e Reino Unido e, de facto, atualmente, acerca de Portugal continental, temos cerca de 13 centros incluídos neste projeto e a Ilha da Madeira, neste momento, já tem realmente a Comissão de Ética aprovada para podermos, então, participar também neste projeto e começarmos a introduzir os dados dos nossos doentes, que certamente irá enriquecer este conhecimento acerca da doença de alfa-1 antitripsina. Passando agora a falar dos nossos doentes e dos nossos números, até agora estão a ser diagnosticados e a ser seguidos na consulta de pneumologia. Até meados do ano pregresso, tínhamos diagnosticados cerca de 235 utentes com déficit de alfa-1 antitripsina, dos quais 18 encontram-se sob terapêutica de reposição. A média dos níveis de alfa-1 antitripsina destes doentes é de 58,4 mg por decilitro. Esta tabela explana os principais genótipos inerentes a estes doentes. Podemos ver que realmente o alelo Z é um alelo frequente na nossa população e seguidamente temos outras variantes raras e mesmo nulas, nomeadamente o M. Malton e também a variante nua do Q0 de Santana, que foi um diagnóstico que foi feito numa família de 4 irmãos recentemente e são irmãos da freguesia de Santana e por isso foi atribuído este nome. Relativamente a estes 235 utentes, a idade média é de 46,14 anos,
Tem uma ligeira predominância do sexo masculino, cerca de 51%, e realmente um dado também interessante é que a maior parte são não fumadores. Relativamente à espirometria realizada nestes doentes, cerca de 15,7% têm obstrução documentada em espirometria através de uma relação FEV1-FVC inferior a 70%. Relativamente à distribuição regional destes utentes, verificamos realmente o Funchal também por ser o concelho principal tem maior número de doentes, mas seguidamente temos o Caniçal, Câmara de Lobos, Ribeira Brava, Machico e Santana. Este slide trago-vos para atualizar um pouco também esta nossa casuística, desde agosto de 2023 até setembro deste ano. Realmente temos mais 107 novos doentes a ser seguidos na consulta de pneumologia, com uma ligeira predominância do sexo masculino, com uma média de idades de 47 anos. A média de doseamento destes doentes, de 66 mg por decilitro, nesta coorte só em 77 doentes já temos o doseamento. Não incluímos estes doentes nos doentes que eu falei previamente, porque de facto ainda estamos em processo de doseamento, de genotipagem, de requerimento de TAC e de provas de funcionais respiratórias para caracterizá-los melhor. Só que uma chega, realmente temos novamente uma grande prevalência do alelo Z, o alelo deficitário, seguido do M-Malton e também da variação nula, nomeadamente o irmão da família, que neste caso era um ZZ, mas por os seus irmãos também terem a variante nula, foi feita nova genotipagem e de facto veio também com o alelo nulo. E também temos outros doentes também provenientes a nível nacional que também já estão a ser seguidos na nossa ilha. Relativamente ao rastreio de déficit alfa-1 na Madeira e como estamos a proceder para então conseguirmos o diagnóstico destes doentes. Todos os doentes são seguidos em consulta de pneumologia por DPOC, por enfisema, sobretudo se forem detectados precocemente em idade jovem, nomeadamente em idade inferior a 45 anos, e não associado a fatores de risco, como o tabagismo ou exposição ocupacional, mesmo em doentes jovens não fumadores que tenham uma história de pneumotórax, que são posteriormente seguidos, também fazem o doseamento da alfa-1-antidepressina, doentes com asma e também com bronquiectasias. Fazemos também, está implementado agora o rastreio na consulta de medicina geral e familiar, isto porque também muitos internos fazem estágio connosco na pneumologia e de facto tem sido também uma crescente colaboração da parte dos colegas de medicina geral e familiar, porque vem a nossa realidade e já estão mais consciencializados acerca desta prevalência da doença na nossa ilha e de facto em áreas mais com maior prevalência, nomeadamente o Caniçal, também estão sempre atentos e procedem ao doseamento nestes doentes. Sempre tivemos também uma história clínica de dispneia e tosse crónica em vários membros da mesma família, é uma suspeita que temos a considerar. Doentes com patologia hepática, nomeadamente cirrose e fibrose, também fazemos o doseamento. Mesmo assim, apesar da Madeira temos uma população em que realmente há uma grande prevalência de alcoolismo, por vezes a cirrose pode não ser atribuída ao alcoolismo, mas sim à deficiência de alfa-1-antidepressina e também fazemos o doseamento desta proteína. E claro, contamos sempre com a colaboração dos nossos colegas do Serviço de Gastroenterologia. Outra particularidade que também temos no nosso serviço é, de facto, quando há a diminuição do pico de alfa no proteinograma, o próprio serviço da patologia clínica já procede automaticamente ao doseamento da alfa-1-antidepressina e isto tem sido uma ajuda crescente também na identificação destes doentes. Outros casos raros também estão associados na literatura ao déficit alfa-1-antidepressina, a existência de paniculite necrotizante, por exemplo, ou então de vasculites associadas essencialmente ao C-ANCA. E, claro, o rastreio familiar que tem sido de forma crescente o que nos tem ajudado realmente a identificar estes doentes. Atualmente, estão 18 doentes sob terapêutica de reposição com déficit com alfa-1-antidepressina. A administração é feita de forma intravenosa, semanal, na dose de 60 mg por quilo.
Relativamente à seleção de doentes para a reposição da alfa-1-tritipressina, nós seguimos os critérios que estão publicados no Consenso Português de 2018, nomeadamente em que são doentes adultos com idade superior ou igual a 18 anos, não fumadores ou ex-fumadores há pelo menos 6 meses, com doseamento de alfa-1-tritipressina inferior ou igual a 57 mg por decilitro, que tenham fenótipos de deficiência ou variantes nuas ou outras raras, que tenham um diagnóstico de DPOC atribuído a enfisema causado por deficiência de alfa-1-tritipressina e um FEV1 após broncodilatação de 30% a 70%, ou um FEV1 superior a 70% se observarmos um decréscimo acentuado, nomeadamente um declínio maior de 120 ml por ano. Outro critério que também se enquadra aqui nestes doentes é não terem deficiência seletiva de imunoglobulina A, isto porque a alfa-1-tritipressina tem quantidades de imunoglobulina A e nestes doentes pode realmente haver aqui uma reação anafilática, já tem alguns casos descritos. Relativamente, então, à caracterização destes doentes que estão sob terapêutica de reposição, cerca de 38,9% são doentes do sexo masculino, a média de idade é de 59,6 anos, 44% são ex-fumadores e todos, claro, têm obstrução, através do FEV1-FVC inferior a 70%, com um dos critérios, e o doseamento, a média do doseamento de alfa-1-tritipressina nestes doentes é de 27,1 mg por decilitro. Relativamente ao genótipo destes doentes, a salientar que metade destes doentes tem o genótipo ZZ e seguidamente verificamos a prevalência do M. malton e da variante nula. Relativamente às alterações imagiológicas, é destacar que a maior parte dos doentes, cerca de 66%, têm concomitantemente enfisema com bronquiectasias. E agora só mostrar-vos os trabalhos que nós temos tentado sempre publicar e mostrar a nossa realidade na Ilha da Madeira. Na parte superior, a doutora Cláudia Sousa, durante a sua atividade de interna, durante o seu internato, publicou este caso, em que nós temos uma doente que tem a deficiência de alfa-1-antitripsina e também uma imunodeficiência comum variável, está a fazer reposição com imunoglobulina e também com a alfa-1-antitripsina. Isto é um caso para ver que, apesar de ter uma deficiência de imunoglobulina A, não é seletiva, mas é caracterizada nesta imunodeficiência como variável. Temos que ver caso a caso, porque é uma doente que está a ter sucesso com ambas as terapêuticas. E aqui o trabalho mais recente, temos este artigo que foi publicado no ano Progresso, em outubro, em que damos realmente a conhecer a nossa realidade, a nossa estatística e falamos da variante nula, a primeira variante nula que foi identificada na Ilha da Madeira. Relativamente aos projetos atuais que estão em vigor e que vão começar a ser implementados, temos este teste de rastreio através da amostra salivar, através da mucosa oral, que está em fase de aprovação e implementação na nossa ilha, que acreditamos que irá ser um grande projeto com a identificação mais rápida de outros doentes que estão por diagnosticar com déficit de alfa-1-antitripsina. Estes testes de rastreio da amostra salivar conseguem identificar as 14 mutações mais prevalentes, incluindo os alelos deficitários, os S e Z, e outros alelos nulos e raros. Outro projeto também que está em vigor é o Farzizirã, portanto é uma terapêutica RNA para ser utilizada nos doentes, principalmente com doença hepática. Ou seja, não há atualmente nenhum tratamento direcionado para os doentes exclusivamente com doença hepática relativamente ao déficit de alfa-1-antitripsina. E este biológico realmente é uma terapêutica promissora e de facto já está em fase 3. E podemos aqui verificar que estão incluídos vários países, nomeadamente nos Estados Unidos, região da Europa, e um doente nosso do Cesarame também está incluído nesta fase 3. Os resultados do estudo de fase 2 são muito promissores e, de facto, o Farzizirã, neste momento, consegue diminuir os depósitos relacionados aos ZZ a nível hepático e assim diminuir também a fibrose associada a estes complexos com
conseguindo permitir assim a regeneração a nível hepático, e de facto é uma terapêutica promissora em relação a estes doentes. E pronto, e era isto que vos queria apresentar, e muito obrigada pela atenção.